Bem-vindo ao 11º curso nacional de atualização em terapia intensiva. Meu nome é José Paulo Ladeira e nós vamos falar hoje a respeito de traumatismo crânioencefálico. Também existe um tema relacionado a situações de trauma, que é o trauma raquimedular, mas que nós vamos falar no momento em separado com material extra desse módulo de neurointensivismo. Aqui nessa aula nós vamos nos focar praticamente na questão do trauma de crânio. Do ponto de vista histórico, até a década de 70, o trauma de crânio era basicamente tratado de uma forma absolutamente observacional. Não existiam grandes interferências que poderiam ser propostas na situação evolutiva daquele paciente com trauma grave. Então, basicamente, a gente tinha medidas de suporte clínico ao paciente, junto a métodos diagnósticos bastante limitados pela época, no sentido de se fazer só alguns exames gerais e mais radiografias, e era frequente você ter que utilizar, por exemplo, ventriculografias contrastadas e aí bater um raio-x desse crânio do doente para ter uma ideia de desvios em linha média, de desvios estruturais, para ver se tinha um hematoma extradural, subdural. Realmente era uma situação de abordagem dos traumas de crânio fechado bastante difícil, em virtude da limitação tecnológica da época. E com isso a gente tinha uma mortalidade das situações de trauma de crânio em geral de 50%. Né? Então você tinha ainda uma consequência evolutiva desse doente muito ruim. Após a década de 70, várias intervenções dentro do racional evolutivo do trauma de crânio adicionaram redução de mortalidade por uma questão de ganho estrutural no cuidado dessa situação. Por exemplo, na década de 70 se estruturou melhor o quê? O conceito do ATLS, né? Da abordagem do suporte de vida avançado, situações de trauma, com uma intervenção já no local do evento para estabilização e cuidado desse doente. Né? Então, realmente, a questão de você entubar precocemente esse paciente, de você poder propor para ele a situação de transporte para um centro adequado, que era um problema na época, no sentido de que você, na vigência no trauma de crânio, levava o paciente para um serviço onde não havia neurocirurgia. E na indicação cirúrgica havia que se retransferir esse paciente para outro serviço, impactando de forma negativa na evolução do mesmo. A questão da ressuscitação volêmica precoce, já no local do evento, a prevenção da hipoxemia associada à intubação, com a prevenção também de elevações do CO2 nesse paciente no local de evento, tudo isso através da intubação, mais as questões do cuidado hemodinâmico do doente, auxiliavam na mudança do prognóstico desse paciente com trauma de crânio grave. Também era importante o quê? Foi importante a adição da tomografia de crânio em alguns centros específicos, e levar o doente para este centro era essencial, já que o achado de uma lesão cirúrgica demandava também a presença de uma equipe tecnicamente capaz de tratar aquela lesão associada de forma bem precoce. Também aconteceu o avanço no cuidado desse doente dentro do ambiente da terapia intensiva. E aí se conseguiu documentar no perfil de 70, na década de 80 passada, a questão de redução de mortalidade, em virtude de uma série de intervenções e de ganhos na linha de cuidado desse paciente de trauma grave. Do ponto de vista epidemiológico, é uma entidade clínica bastante significativa. A gente tem mais de 5 milhões de eventos ao ano pensando no trauma de crânio grave. Lembrando aqui que a gente está falando basicamente do trauma de crânio grave, tá? Lembrando que a classificação ela envolve o trauma de crânio leve, moderado ou grave. O leve vai de Glasgow acima de 13 ou até 15, o moderado acima de 8 até 12, e o grave é de 8 ou uma escala menor de Glasgow, né, em qualquer momento da sua evolução. Isso caracteriza a gravidade do trauma. No caso aqui, o que a gente tem é uma doença que acomete o mundo inteiro, tá? Tem um predomínio no sexo masculino. Existem basicamente 3 picos de incidência: nos menores de 5 anos, nos pacientes jovens, entre 15 e 24, e nos idosos, pelos riscos de queda. Existe uma associação também na questão do consumo de álcool, que predispõe ao evento de queda ou a situações de acidente nesses pacientes, uma associação praticamente de 50% dos casos de trauma de crânio grave envolveram em algum momento o consumo de álcool na sua evolução. E o grande problema, pela sua incidência e pela gravidade da lesão, é a geração de uma série de pacientes que sobrevivem ao evento do trauma com grave grau de sequela, com grave grau de dependência. Então a gente já teve 150 mil traumas, 150 mil óbitos ano nos Estados Unidos, e de cada mais ou menos 50% dos pacientes que apresentam trauma de crânio grave, dos sobreviventes, pelo menos metade irá manter algum grau de dependência, no mínimo moderado na sua evolução.
Então, uma doença de alta mortalidade e de morbidade na sua evolução, no sentido de tirar desses pacientes a sua capacidade produtiva. E, em virtude das faixas etárias em que acontece, existe a questão do impacto social de forma bem significativa. Um drama que o Brasil vive hoje, em virtude das grandes capitais dependerem em grande parte da questão dos motoboys, é a questão do grande aumento de TCEs nesse tipo de população. Pessoas extremamente jovens que acabam se expondo ao risco de trauma de crânio grave. No Brasil, a gente tem 500 mil internações anos associadas a essa entidade, uma mortalidade em torno de 30% nas primeiras horas, e 1/3 desses doentes que sobrevivem acaba evoluindo com algum grau de dependência, no mínimo moderado, né? Em São Paulo, a gente tem uma população muito grande de profissionais motoboys e isso está associado a um grande número de eventos, né? Pelo menos, em média, em torno de 1 a 2 mortes acontecem em São Paulo por dia, na capital, associado ao motoboy. Do ponto de vista geral, em classificação, lembrar aí que o trauma de crânio, dependendo da sua intensidade e da repercussão neurológica, define a sua gravidade. E a gente já conversou, a gente vai falar basicamente nessa aula a respeito do trauma de crânio grave, Glasgow menor ou igual a 8, ok? Os leves e os moderados, com certeza, têm evoluções bem diferenciadas, com mortalidades bem menores do que o trauma de crânio grave. O que a gente tem de evidência hoje sobre cuidado do trauma de crânio? A ideia é a seguinte: existe uma entidade chamada Brain Trauma Foundation, vocês têm aí o link aí no slide para poderem acessar se quiserem, todo o seu conteúdo é para acesso gratuito, tá? Boa parte do conteúdo está em inglês, mas tem algum material em português. E o fato é que esta fundação, junto com as entidades das especialidades relacionadas ao cuidado do trauma, realizam as diretrizes, né, a publicação periódica revisada dos guidelines de cuidados desses doentes. Nosso último guideline, ele é praticamente da metade, em torno de 2013 e 2014. Ele utiliza sempre a recomendação forte ou a recomendação fraca naquela intervenção de cuidado do trauma de crânio grave, como a gente vai ver adiante, tá? O fato é que a gente tem algumas evidências fortes e várias delas bem mais com um nível de evidência menor, mas que já justifica a sua aplicação sobre esse doente, tá bem? Vamos dar só uma repassada, em virtude da importância da tomografia na abordagem desse doente com trauma de crânio, só uma repassada nas lesões mais frequentes que podem acontecer nesse tipo de paciente. No caso aqui da tomografia da esquerda, o que a gente observa ali na região frontal direita do doente é um afundamento do crânio, existe ali um componente de pneumoencéfalo, então são as lesões basicamente associadas a caixa craniana, né, material ósseo em si. Lembrando que não é só o afundamento que preocupa, mas muitas vezes a energia necessária para promover um afundamento vai determinar a lesão tecidual do parênquima cerebral. Então, apesar de você não estruturalmente na tomografia enxergar grandes lesões, lembrar que a energia cinética envolvida para gerar um trauma de crânio, ela foi bastante importante. Então a gente tem sempre que assumir a possibilidade de uma lesão severa do tecido adjacente. No caso da tomografia direita, aí, o que você dá para perceber, comparando até com a esquerda, é que você praticamente não vê nenhuma circunvolução cerebral, nenhum sistema ventricular competente ou efetivamente aberto, mostrando um edema cerebral difuso, né? O espaço licórico que seria visto aí nas circunvoluções cerebrais foi preenchido por edema intersticial, no sentido que os tecidos aumentaram de volume, houve uma mobilização desse líquor para fora da caixa craniana, uma tentativa de compensar a pressão intracraniana, e você vê o desaparecimento desses espaços licóricos, mostrando o grau severo de edema cerebral. O edema aqui é difuso, não é só regionalizado, então aqui a gente pode imaginar que houve no paciente com trauma de crânio uma desaceleração severa de todo o encéfalo e ou um componente de lesão secundária importante, por exemplo, hipóxia cerebral. Esse paciente pode ter passado, depois do trauma de crânio, por um período de agressão difusa do encéfalo, ou por hipotensão e baixa perfusão cerebral, ou por hipóxia, por exemplo, né, sustentada, determinando lesão simétrica e difusa de todo o encéfalo. Outras lesões que podem surgir nas tomografias de crânio são as lesões associadas à lesão tecidual propriamente dita. No caso aqui da tomografia à sua esquerda, dá para perceber a hemorragia intraventricular, e a partir daí a gente também já tem que lembrar da possibilidade de evolução nesse doente com hidrocefalia, por obstrução da drenagem licórica. E também dá para perceber no tecido cerebral desse doente vários pontos, né, esbranquiçados no parênquima, lembrando pontos de hemorragia focal. Lembrando a possibilidade aí de haver o quê? Uma lesão axonal difusa, a presença de vários
várias regiões teciduais lesionadas por mecanismos de tração pela desaceleração súbita do encéfalo. E isso desencadeia micropontos de hemorragia, às vezes alguns poucos maiores, que podem se manifestar nessa forma salpicada de hemorragia por todo o encéfalo. A ausência desses sinais na tomografia não exclui lesão axonal difusa. Muitas vezes você pode ver uma tomografia nem tão alterada e um doente com exame neurológico muito ruim, né? E aí você vai para uma ressonância, por exemplo, desse doente e você percebe que, na verdade, ele tem lesões axonais difusas por todo o encéfalo, melhor evidenciadas pela ressonância. Mas se já aparece na tomografia, a gente tem que assumir que a lesão da ressonância provavelmente vai ser pior do ponto de vista de imagem. Na tomografia da direita, a gente vê já vários pontos de hemorragia intraparenquimatosa associada ao trauma em si, com áreas de edema regional. A gente tem também a presença de hemorragia subaracnoideia, aí, que dá para ver pela linha média. De qualquer forma, são lesões que podem surgir no trauma de crânio. E algumas delas, do ponto de vista evolutivo, vão demandar intervenções cirúrgicas precoces aí. No caso aqui das tomografias, mais à esquerda ali, o que a gente está enxergando é um belo de um hematoma subdural ou extradural. O que você entende pela tomografia da esquerda? Extra ou subdural, e a do meio, extra ou subdural. A grande vantagem, a forma de você identificar essas duas lesões primeiro, são lesões expansivas que desencadeiam grandes desvios de linha média e hipertensão intracraniana aguda, né? É só perceber como se encontra a linha média dessas tomografias, muito desviada, mostrando que, pelo aumento de volume de uma região encefálica, você está desencadeando compressão do lado contralateral. De qualquer forma, para você diferenciar entre extra ou subdural, é fácil lembrar da lei das lentes, né? Se você tem duas lentes bicôncavas, uma olhando para a outra, isso é a lesão típica do hematoma extradural. Quando você tem a borda da lesão, lembrando duas lentes biconvexas, ambas olhando para a mesma direção, isso vai te lembrar o hematoma subdural. Então, no caso aqui da tomografia esquerda, a lesão é subdural, e no caso da tomografia central, a lesão é extradural, tá? De qualquer forma, ambas com esta tomografia provavelmente estão associadas a um quadro neurológico muito grave, já de sofrimento de tronco encefálico severo e que demandam uma intervenção cirúrgica absurdamente emergencial, tá? E não há como controlar esse tipo de hipertensão intracraniana sem a intervenção cirúrgica. As medidas de controle iniciais são necessárias, mas não vão restabelecer a perfusão adequada dessa região em sofrimento. A mesma coisa pode acontecer quando você tem contusões cerebrais que vão coalescendo ao ponto de vista evolutivo e desencadeando grandes lesões maiores, como, por exemplo, essa tomografia da direita. Então a gente pode ver uma grande área de contusão cerebral com hemorragia intraparenquimatosa e isso também está determinando um grande desvio da linha média. Também vai demandar intervenção cirúrgica. Quando a gente vai falar em lesão traumática, a gente tem que lembrar de algumas coisas. Depois de instalada a pancada, né, em termos de trauma do crânio, se foi uma desaceleração, se foi um objeto que veio em direção ao crânio do paciente, independente de qual seja o mecanismo, ele é importante para a gente entender a energia envolvida, você vai ter, pelo trauma em si e pela energia cinética envolvida, uma evolução e uma lesão neurológica já estabelecida relacionada diretamente ao evento inicial do trauma, certo? Qual o grande problema? É que a evolução a partir daquela desaceleração ou daquela energia cinética que está atuando sobre o encéfalo, ela pode ter esta evolução clínica já pré-definida pela sua intensidade, acentuada, piorada por novas lesões que vão se instalar sobre essa lesão primária que a gente chama. Então, o evento inicial do trauma, a gente vai entender como sendo uma lesão primária. Hoje, todas as intervenções que a gente faz para o trauma de crânio não envolvem o tratamento da lesão primária. Porque, entenda, a lesão estrutural neurológica que existe associada à desaceleração de um encéfalo quando uma pessoa bate o carro no poste é uma. Se ele evoluir com um extradural, é uma nova lesão se somando sobre a primeira. Se esse paciente fizer um choque hemorrágico e fizer hipotensão, é uma nova lesão acentuando a primeira. Se ele fizer retenção de CO2, isso vai ser uma nova lesão se acentuando sobre a primeira. Então, na verdade, a lesão primária vai ter sua história definida em virtude da energia em si, e pode ser piorada esta evolução quando novas lesões secundárias se adicionam a esse doente ao longo da sua evolução no trauma de crânio. E esse foi o grande impacto de você conseguir reduzir mortalidade no cuidado do TCE. É sobre as lesões secundárias e não sobre a lesão primária. A única forma de tratar efetivamente a lesão primária associada ao trauma é o quê? Prevenção, é não deixar acontecer.
Capacete, cinto de segurança, airbag é discutível seu impacto em termos de redução de mortalidade com trauma de crânio, mas trauma de face com certeza reduz e traumas torácicos também. De qualquer forma, este conceito é muito importante, porque instalado a lesão primária, é papel essencial do cuidado desse doente evitar que novas lesões se instalem sobre ele. E esse é o grande papel, por exemplo, do ATLS, de você reconhecer no local um paciente em insuficiência respiratória e estar hipoxêmico, e submeter oxigênio para ele, entubá-lo e não deixar ele reter CO2. De você ressuscitá-lo volemicamente de forma agressiva, controlar um choque hemorrágico, enquanto você trata a evolução dessa lesão que ele tem. Porque se novas lesões se instalarem, menor vai ser a chance de boa evolução desse doente. Desta lesão primária, tá, que se instala sobre o paciente, ela tem essa cascata associada a 4 mecanismos principais do ponto de vista fisiopatológico. Né? Depois de um trauma de crânio, independente da condição hemodinâmica do doente, vão haver regiões de isquemia regional, de excitotoxicidade e uma depressão energética pela alta taxa metabólica determinada pelo trauma nos tecidos, onde você pode ter um desbalanço mais acentuado entre o que o paciente precisa, o que o neurônio precisa de energia e o que ele consegue produzir. Tá? Também está associado ao trauma em si, e só a lesão primária, uma evolução de apoptose neuronal. Então, independente do que você faça de proteções secundárias, vai haver perda neuronal evolutiva desse doente por mecanismos apoptóticos. Pode haver também edema cerebral, né? Piorando a questão do edema intersticial e a troca adequada para a homeostase celular neuronal associada a esse edema. E mecanismos inflamatórios que podem agregar piora evolutiva e perda neuronal funcional desse paciente. O fato é que por essa característica multifatorial na evolução do trauma de crânio, nenhuma intervenção sobre uma cascata só, sobre uma cadeia isoladamente, conseguiu determinar grande resultado evolutivo no sentido de alterar efetivamente a evolução da lesão primária que esse paciente tem. Tá? Várias situações já foram tentadas por terapia. Por exemplo, solução hipertônica, dexanabinol, um derivado da maconha em infusão contínua para controle e modulação da atividade neuronal, no sentido de tentar proteger e diminuir chances de apoptose ou depressão energética, a cirurgia descompressiva e até mesmo a hipotermia. De qualquer forma, todos esses mecanismos tendem a atuar em várias hastes do mecanismo fisiopatológico do TCE. Então, por exemplo, quando a gente faz uma hipotermia no doente, a gente está tentando diminuir o componente inflamatório, tentando reduzir a evolução de apoptose, tentando diminuir a taxa metabólica cerebral para compensar parte da depressão energética que vai acontecer. O fato é que nenhuma intervenção isoladamente se mostrou competente, e mesmo aquelas que atuam em vários mecanismos, os resultados são bastante contraditórios. Tá? O importante é entender que vários outros fatores podem evoluir ao longo da lesão primária, agregando lesão secundária sobre esse doente, com piora principalmente do edema cerebral e da hipertensão intracraniana e piora da isquemia consequente. Do ponto de vista da lesão primária, como é que é a intervenção que a gente pode utilizar sobre esses pacientes? A primeira, com certeza, é prevenção. Né? E a mais importante intervenção que já foi colocada sobre essa situação foi a questão do cinto de segurança. Né? Você reduz em 50% o TCE nesse paciente, com impacto em mortalidade também. Tá? O capacete para os motociclistas com certeza reduz mortalidade e o airbag não se mostrou efetivo em reduzir mortalidade, mas a gente tem uma redução das lesões de trauma de face, trauma de tórax e também de TCE, com algum sinal de evidência de redução de mortalidade, mas questionável ainda. Mas pelos outros benefícios, o airbag já é incorporado como medida de segurança. Outra forma de abordagem do trauma de crânio nessa sequência, além da prevenção, é que quando ocorrido o TCE, você precisa de um sistema organizado de atendimento ao trauma. E isso promoveu redução de mortalidade. Então a abordagem da sequência do suporte avançado de vida extra-hospitalar é essencial para conseguir reduzir a mortalidade do trauma de crânio também depois de ocorrido. Então, no tratamento inicial, a principal abordagem vai pela sequência do ATLS, restabelecendo a questão da oxigenação, ventilação e perfusão cerebral. Né? Com essa prevenção de lesões secundárias, a gente consegue também reduzir a mortalidade na evolução desse paciente. E ele não pode fazer hipóxia, nem hipotensão, e nem retenção de CO2, que é uma coisa que às vezes a gente esquece. Né? Mas quando a gente entuba um doente e deixa esse paciente normoventilado e normo-oxigenado, a gente preveniu a hipóxia e preveniu a hipercapnia.
Se o paciente faz bradipneia, o CO2 vai se elevar, ele vai fazer uma vasodilatação cerebral com aumento do volume sanguíneo intracraniano e aumento da pressão intracraniana com decorrente isquemia. Então o que acontece? Você, ao normoventilar este doente, você já o está protegendo, tanto de hipercapnia quanto de hipóxia. E a hipotensão não pode acontecer, e se tiver acontecido, precisa ser rapidamente revertida. O que a gente pode fazer de orientações para tratamento inicial do TCE? Então vamos lá. Se o doente tem um trauma de crânio grave, Glasgow menor igual a 8, você tem que primeiro excluir outras causas que justifiquem essa manifestação neurológica. Entenda-se, ninguém vai estar muito acordado com 4/2 de PA, certo? Ninguém vai estar muito interativo se ele tiver com PA2 de 30. Qual a ideia? É que se você vê uma lesão neurológica, uma provável lesão neurológica com uma expressão clínica significativa, é para excluir outras causas para justificar aquela função neurológica deprimida que não o TCE. Então, por exemplo, se o doente estiver hipoxêmico e tiver hipotenso, eu posso enxergar um Glasgow de 8, mas quando ressuscitado e corrigido a hipóxia, ele pode vir para 12, certo? Então, na verdade, eu estou atribuindo aquela piora neurológica que o doente estava tendo a lesões não cranianas, né? Não relacionadas diretamente ao trauma. E a evolução desse doente é diferente, no sentido de que a classe funcional dele, na verdade, ele é trauma de crânio moderado. Ele consegue fazer um Glasgow de 12. Estava 8 antes porque ele estava hipoxêmico e hipotenso. Então a evolução dele é diferente, ok? Mas qual a ideia? Ocorrido um trauma de crânio grave, que você enxerga um Glasgow de 8 e você não tem outras causas que justifiquem aquela evolução neurológica, aquela apresentação clínica, qual é a orientação inicial de abordagem? Se não houver sinal clínico de deteriorização neurológica rápida ou de sofrimento de tronco por herniação, leia-se descerebração, decorticação, anisocoria e uma piora rápida da escala neurológica de Glasgow, não atribuída a outras causas, tipo se ele estiver ficando hipotenso, trate hipotensão, se ele estiver ficando hipoxêmico, trate hipoxemia. Mas se você não tiver evidências de hipertensão intracraniana nesse doente, tá? Mesmo com trauma de crânio grave, a primeira recomendação, e é super importante reforçar isso, é que esse doente tem que ficar normoventilado. Tá? É meio medular o raciocínio de trauma de crânio grave hiperventila. Isso não é verdade. Tá? Isso é lesivo para o doente. E o grau de recomendação para você fazer uma normoventilação é razoável. Tá bem? A ideia é que a hiperventilação nesse doente sem evidências de hipertensão intracraniana é que você pode determinar a piora da perfusão cerebral e aí sim agregar lesão secundária sobre esse doente, ok? Então não hiperventilar todos os doentes, só aquele que tiver sinais de hipertensão intracraniana. A sedação pode ser necessária, até como uma forma de você tentar proteger já esse encéfalo de um aumento de consumo de oxigênio. Tentar evitar o uso de bloqueador neuromuscular, basicamente para você não perder o exame físico, tá? Algumas vezes você pode usar, principalmente em situações de trauma, situação de campo, onde a intubação se faz em condições absolutamente inadequadas, carro de ponta cabeça, capotado, doente no meio das ferragens, algumas vezes você pode precisar curalizar o doente. Mas se for utilizar os de curta duração, tá? Agora, se você tiver sinais de hipertensão intracraniana provável, entenda, o paciente rapidamente piora seu exame neurológico, começa a descerebrar, decorticar, anisocoria, ficar hemiparético, hemiplégico, ele não estava assim antes, descarta-se hipóxia, descarta-se hipotensão, que essas causas poderiam justificar essa piora neurológica, aí sim você assume que esse doente tem hipertensão intracraniana. E se for assim, a hiperventilação está indicada. Esse doente precisa hiperventilar, tá? Lógico que a gente também vai utilizar manitol, uma forma de tentar diminuir a pressão intracraniana, a gente já vai ver como, e promover sedação e, se necessário, paralisia para esse doente também, porque ele já tem a hipertensão intracraniana definida. Então, na abordagem inicial do trauma de crânio grave, qual vai ser? De novo, o doente vai ter Glasgow menor igual a 8, esse doente precisa ser avaliado primeiro sistemicamente e depois neurologicamente, entenda. Não adianta eu me preocupar com o hematoma subdural do doente se ele estiver sangrando. Não adianta eu me preocupar com o hematoma extradural do doente se ele estiver com PO2 de 40, certo? Então eu primeiro estabilizo o meu doente através da sequência do A, B, C, do ATLS, para depois no D eu me preocupar com a questão neurológica, ok? Nessa situação do paciente que tem um trauma de crânio grave, ele vai ser intubado pelo nível neurológico que ele já tem, vai ser necessária, quer dizer, se necessária, vai ser feita a reposição volêmica agressiva para restabilização da perfusão tecidual. Se não houver nenhum sinal de sofrimento hemodinâmico, dá para esperar um pouco. Vai ser normoventilado
e adequado na sua oxigenação, e se necessário a gente pode usar sedação associada ou não à paralisia e bloqueio neuromuscular. Se o doente tem, então eu estabilizei primeiro o sistema do meu paciente, leia-se, corrigiu o doente como um todo, e agora eu posso me preocupar com a questão neurológica dele. E aí sim eu vou verificar se ele tem ou não sinais de sofrimento encefálico grave que me sugiram herniação cerebral, tá? Lembrar aí que esse doente ele vai piorar rapidamente sua escala de Glasgow, ele pode começar como um trauma moderado ou leve e na sua frente começar a entrar em critérios de grave. E por quê? Possivelmente uma nova lesão está se instalando além daquela primeira que ele teve. Excluindo-se hipotensão, hipóxia, o que eu tenho que fazer para esse doente? Lembrar da possibilidade de um extradural, de um subdural, de um intraparenquimatoso. Se rapidamente ele piora e eu não atribuo esta piora a outras causas, eu tenho que assumir que aquilo é central. E aí eu vou ficar vigiando muita frequência esse doente em termos de diâmetro pupilar, de reflexos motores, de atendimento à ordem simples. E se eu tiver frente a uma deteriorização neurológica não atribuída a outras causas, eu vou assumir que ele está herniando, certo? E se isso estiver acontecendo, o que eu tenho que fazer? Manitol e hiperventilação. Agora ele tem que ficar com PCO2 abaixo de 35 e eu vou promover até 1 grama por quilo de manitol para tentar diminuir o líquido intersticial presente nesse encéfalo para ganhar volume naquele compartimento, para ganhar espaço para que a pressão do sistema caia e eu diminuo o componente de hipertensão intracraniana. Mesmo que eu tenha sinais de hipertensão intracraniana, claro que a tomografia para você é muito mais premente, porque eu preciso identificar o tipo de lesão para ver se ela é passível de abordagem cirúrgica ou não. Na vigência de piora clínica, a tomografia vem mais rapidamente à sua cabeça, né? Só que tem que lembrar que mesmo que o doente não tenha sinais de hipertensão intracraniana, eu também preciso da tomografia para já me estimar a possibilidade de evolução para a hipertensão intracraniana desse doente, tá bem? Independente de ter ou não hipertensão intracraniana, depois da tomografia, eu preciso da avaliação do neurocirurgião. Se houver hipertensão intracraniana, muito mais rápido ainda. Por quê? Porque muito provavelmente eu só vou conseguir controlar aquele subdural, aquele extradural ou aquele intraparenquimatoso com a intervenção cirúrgica. Não adianta eu manter o doente hiperventilando e com manitol. Só isso não vai me controlar a hipertensão intracraniana. São medidas de atenuação da hipertensão intracraniana. E a intervenção vai passar pelo processo cirúrgico. Então eu preciso da avaliação do neurocirurgião aí. Excluída a possibilidade de intervenção cirúrgica, não, olha, não tenho extra, não tenho intra, não tenho subdural, o que ele tem é uma lesão axonal difusa com muito edema cerebral. Isso não é cirúrgico. Então ele vai para a UTI e agora sim ele passa pelos cuidados de terapia intensiva para atenuar essa hipertensão intracraniana na sua evolução. Se houver a necessidade de intervenção cirúrgica, se houver uma indicação de intervenção, ela tem que ser feita de forma mais rápida possível e depois esse doente retorna à UTI para a continuidade dos seus cuidados, tá? E o principal objetivo nesse período é promover a proteção neurológica e o controle de uma possível hipertensão intracraniana. Mesmo que ela não surja no seu início, vamos lembrar que aquela cascata inflamatória, a questão da apoptose, dos fenômenos isquêmicos, de tempestade elétrica que vai acontecer do ponto de vista evolutivo, tem uma característica temporal, né? O doente já pode começar com estado de mal, ele já pode começar com um grande edema, mas se ele não tiver isso no primeiro dia de evolução, ele pode ter isso no terceiro, no quarto, no quinto, né? Entendendo que essa cascata inflamatória ela funciona como uma onda, que vai ser prolongada ou intensificada se novas lesões secundárias se agregarem sobre esse doente. A despeito de não haverem lesões secundárias, ele vai ter esta evolução em forma de onda, em torno do seu terceiro, quinto dia, com os piores momentos de edema cerebral e com piora da hipertensão intracraniana. Por isso a necessidade desse doente ficar em terapia intensiva, para ele ser protegido ao longo deste período da fase de onda de todas as agressões secundárias que podem surgir durante esse período, tá? Identificada uma situação de hipertensão intracraniana, já tratada previamente com cirurgia, esse doente já na sua UTI, então lá atrás ele chegou no pronto-socorro, foi avaliado, tinha lá um extradural, foi drenado, e ele volta para você na UTI no pós-operatório. Toda a questão do politrauma está estabilizada, ele não demanda mais intervenções. Vamos nos focar agora aos cuidados do trauma de crânio em si, ok? Feito isso, na sua evolução, esse doente pode apresentar hipertensão intracraniana, frequentemente identificada ou por uma piora do exame neurológico, ou preferencialmente por um catéter de pressão intracraniana, que a gente já discutiu na aula de monitorização neurológica.
Identificada uma hipertensão intracraniana ao longo da evolução, nessa fase de onda do paciente em termos de agressão encefálica, uma primeira intervenção, e a que mais rapidamente controla a hipertensão intracraniana, é a drenagem licórica. A retirada de 2 ml de líquor, muito frequentemente é suficiente para, quando isso estiver disponível, baixar a pressão intracraniana de forma significativa. Às vezes isso não está disponível, como a gente já discutiu na aula de monitorização. Você não tem um catéter intraventricular para promover a drenagem licórica, mas você pode promover o quê? Hiperventilação transitória nesse doente, até que você entenda o porquê daquela hipertensão intracraniana. Frequentemente é necessário fazer uma nova tomografia para você descartar que, no primeiro dia, esse doente não tinha um subdural ou tinha uma contusão parenquimatosa pequena. No terceiro dia, ele piora da evolução neurológica, piora das medidas necessárias para controlar a pique. Isto pode ser uma lesão neurológica cirúrgica. Aquela contusão inicialmente que não incomodava pode ter progredido. E eu preciso excluir novamente uma possibilidade de intervenção cirúrgica para controlar aquela hipertensão intracraniana. Excluída esta possibilidade, só me sobram os cuidados clínicos, tá? Dentre eles, quais são? Já tirei um pouco de líquor, se eu puder fazer isso. Eu vou hiperventilar esse doente de novo, porque ele está mostrando sinais de piora neurológica com hipertensão intracraniana. Manter uma faixa terapêutica de 30 a 35 milímetros de mercúrio. Vou utilizar novamente manitol para esse doente, tá? Para poder baixar rapidamente a hipertensão intracraniana. E se houver ainda persistência, eu passo para chamar as medidas de segunda linha terapêutica, que envolvem o quê? Como barbitúrico, hiperventilações mais severas, mais intensas, abaixo de 30 milímetros de mercúrio de CO2, e outras medidas, como por exemplo, como anestésico, como por exemplo, hipotermia induzida, todos para proteger e controlar melhor essa hipertensão intracraniana. Essas são chamadas medidas de segunda linha. Então, do ponto de vista de recomendações gerais do TCE, revisando, o que a gente tem que fazer? Primeiro, evitar hipóxia em qualquer momento da sua evolução, tá? Por quê? Porque quando ela estiver presente, ela está associada a maior ocorrência de hipertensão intracraniana na evolução desse doente, tá? Não se pode permitir PO2 menores que 60, saturação abaixo de 90. Hipotensão não pode acontecer. Ele tem que ser rapidamente tratado, mesmo que com droga vasoativa e reposição volêmica, para poder restabelecer a pressão de perfusão tecidual. Tem vários trabalhos comparando o paciente com TCE que evolui com pique e sem pique, que é um problema, entenda, é mundial. Nem todos os serviços vão ter um catéter de pressão intracraniana disponível para manipulação e condução desse doente. Para nós, a terapia intensiva, com certeza o catéter de pique facilita muito, porque você tem um lado um pouco mais objetivo sobre controle, né, da questão perfusional encefálica desse doente. Tem alguns trabalhos interessantes tentando comparar os serviços que optam por trauma de crânio grave, não tem lesão cirúrgica, hiberna o doente. Aprofunda a sedação, deixa o doente com um pouquinho mais hipernatrêmico para ajudar a controlar o edema cerebral e deixa o doente por 3 a 5 dias assim. Alguns serviços tentam fazer já hipotermia associada. E os trabalhos são conflitantes, tá? Mas alguns resultados são interessantes, verificando que se você acompanhar esse doente com bainha ótica, né, para tentar medir o que acontece com a pressão intracraniana e o edema cerebral para a hipertensão intracraniana. Se você fizer bainha de nervo óptico todo dia e deixar esse doente hibernado e perceber que ele não faz hipertensão intracraniana, a evolução desse doente sem o catéter de pique ou com o catéter de pique parece igual, tá? Mas tem trabalhos mostrando que não, que faz diferença o catéter de pique. Então isso ainda está um pouco nebuloso, mas não é nenhum absurdo você conduzir um doente, do ponto de vista de trauma de crânio, sem o catéter de pique. Ele facilita o cuidado, mas é importante mostrar que mesmo o catéter de pique não parece mudar a mortalidade nesses doentes. Tá bem? É mais ou menos que nem o Swan-Ganz. Não é o que você faz com o catéter, mas sim o que você faz com os dados que o catéter te dá para poder tratar esse doente. O que a gente tem mais ou menos definido, isso está no consenso a respeito da manipulação do trauma, é realmente passar um catéter de pique para o paciente que tiver já indicações claras na sua chegada. Quem são esses doentes? É o doente que já tem o trauma de crânio grave e tomografia alterada. O que é tomografia alterada? É tomografia não normal. Tá? O que significa isso? Hemorragia subaracnoideia, edema cerebral, contusão, o paciente já teve um estron subdural. Esse doente vai evoluir, se já não estiver, com hipertensão intracraniana. E o outro doente que você pode fazer é o paciente que tem trauma de crânio grave, uma tomografia de crânio normal, mas ao longo da sua evolução ele já apresentou para você posturas patológicas, ou ele descerebra ou decortica, ele tem idade maior que 40 anos, ou ele fez em algum momento algum período de hipotensão. Esse doente na sua evolução ele tem uma maior chance de evoluir com hipertensão intracraniana
e o catéter de PICC te ajudaria nessa situação a manipular melhor esse paciente. De novo, como é que a PICC pode ajudar a gente nesse paciente? Basicamente, para guiar as intervenções para controle de hipertensão intracraniana, para você tirar a hiperventilação ou colocar, para você aumentar o manitol ou parar de dar o manitol, e para, basicamente, limitar algumas medidas terapêuticas. Porque senão você fica dando manitol de forma desnecessária e o doente já compensou a pressão intracraniana. Ele continua lá sendo estimulado com manitol. Então ela é interessante como uma forma de modulação do que a gente faz para cuidar da hipertensão intracraniana. A mudança de prognóstico é discutível hoje em dia e a gente tem os gatilhos de tratamento razoavelmente definidos para quem mantiver mais do que 5 minutos de valores de PICC acima de 20 ou qualquer intervalo com valores acima de 20 que estejam associados à piora neurológica. Então, se o doente faz 1 minuto de PICC de 25 e fica anisocólico, eu já tenho que tratar essa hipertensão intracraniana. Tá certo? Lembrando que a PICC ela é importante em si para me identificar o aumento da pressão encefálica, mas ela reflete, na verdade, o quê? Os cuidados que a gente tem que ter com a pressão de perfusão cerebral. E aí o que está razoavelmente definido para a situação de TCE é que essa pressão de perfusão cerebral tem que ser mantida entre 50 e 70 milímetros de mercúrio. Já se tentou, em alguns protocolos, tentar aumentar essa pressão de perfusão cerebral acima de valores de 70 milímetros de mercúrio. O que aconteceu foi que isso estava associado a maior incidência de desconforto respiratório agudo. Então, a utilização de vasopressor para tentar manter um APPC acima de 70 provavelmente potencializou a cascata inflamatória pulmonar de um doente vítima de politrauma e isso determinou para esse doente maior desconforto respiratório agudo. Então não é para se fazer PPC acima de 70 porque isso está associado a maior incidência de desconforto respiratório nesses pacientes com trauma de crânio grave. A outra opção, para você ajudar inclusive a limitar as intervenções terapêuticas, é acoplar uma monitorização metabólica do TCE. É passar, por exemplo, um catéter de bulbo de jugular nesse paciente, onde ele poderia limitar, por exemplo, a sua hiperventilação que você vai colocar para o paciente, para não determinar a isquemia cerebral. Isso aqui foi bastante desenvolvido na década de 90 pelo Dr. Júlio Cruz, um brasileiro que pesquisou muito nessa área. E com certeza a gente sabe que pressões de perfusão cerebral baixas estão associadas a pior prognóstico. Então evitar as PPCs abaixo de 50, tanto por hipotensão quanto por aumento muito significativo da PICC. Uma monitorização também metabólica que chegou recentemente para ser utilizada no TCE na última década foi a utilização dos catéteres que têm os sensores de pressão tecidual de oxigênio. No final das contas, tudo que a gente quer controlando pressão de perfusão, oxigenação, débito e oferta de oxigênio é deixar o oxigênio disponível na porta, né, da membrana celular neuronal para que esse neurônio tenha isso em grande disposição, em grande disponibilidade para poder manter sua homeostase. Uma forma direta de fazer isso é medir a pressão parcial tecidual de oxigênio presente ali no tecido cerebral. Isso se faz com um catéter fino, uma microtrepanação craniana, e você coloca um probezinho dentro do tecido cerebral para poder te monitorizar a pressão parcial de oxigênio ali. A gente sabe hoje que quando você tem pressões teciduais de oxigênio abaixo de 15 a 20 milímetros de mercúrio, isso está associado à pior evolução neurológica do paciente. Então, muitas vezes, quando cai a PO2 tecidual, antes de haver aumento da pressão intracraniana, você já percebe isso pela queda da pressão tecidual de oxigênio com limitação da oferta de O2 para aquele tecido. E isso pode demandar uma intervenção melhor da sua parte. Corrigir uma hemoglobina, aumentar a pressão arterial do paciente, baixar a pressão intracraniana, já tomar medidas novas para conseguir controlar e adequar aquela pressão tecidual de oxigênio, tá? Normalmente também a questão de bulbo de jugulares abaixo de 50 estão associados a piores prognósticos do doente. A gente não sabe se deixar essa PTO2 acima de 30, 40 milímetros de mercúrio melhora o prognóstico do doente. Mas a gente sabe que quem faz abaixo de 20 tem um prognóstico neurológico pior. Hiperventilação, formas de interação sobre esse paciente. Uma forma de hiperventilar esse doente, o objetivo vai ser baixar a CO2 e com isso desencadear uma vasoconstrição arteriolar cerebral. A ideia é você reduzir o volume sanguíneo contido no território arteriolar, também, consequentemente, no venoso, através de vasoconstrição cerebral, certo? Com isso você consegue dar espaço para os outros tecidos aumentarem ou ocuparem a caixa craniana, determinando menor elevação da pressão intracraniana. Sobre hiperventilação, ela é lesiva quando você utiliza em níveis muito acentuados. PCO2 abaixo de 25 em TCE estão associados a fenômenos isquêmicos induzidos pela hiperventilação. A vasoconstrição é tão intensa
que você vai ter áreas de isquemia criadas por essa sua terapêutica, buscando controlar a hipertensão intracraniana, muito exageradamente, você desencadeia isquemia cerebral por isso. Uso profilático de hiperventilação é trauma de crânio grave, aumenta a frequência, está errado, não deve ser feito, nível 3 de evidência. Principalmente nas primeiras 24 horas. E por que isso? Na vigência de trauma de crânio, quanto mais grave ele for, geralmente isso está associado a uma perda mais intensa da autorregulação da perfusão cerebral. E com isso o paciente fica extremamente dependente para manter a pressão de perfusão cerebral a partir da pressão arterial média e também muito suscetível à ação da sua hiperventilação desnecessária, promovendo áreas de isquemia novamente. Então ela vai ser necessária, mas principalmente por períodos curtos de intervenção, ou se necessário, na vigência, por exemplo, paciente terceiro dia de evolução, faz elevação da pressão intracraniana, eu não identifico causas sistêmicas para aquela elevação. Eu vou assumir isso como sendo um problema de evolução do aumento da pressão intracraniana de fato por edema cerebral. Faço uma tomografia, descarto uma situação de intervenção cirúrgica para aquele doente. Já iniciei manitol, tentei drenar líquor e não funcionou. O paciente continua hipertensão intracraniana. Eu posso hiperventilá-lo mais intensamente. Se ele tinha lá um PCO2 de 30 e não está controlando a hipertensão intracraniana, eu posso ser mais agressivo, trazer esse doente para 27, 28 milímetros de mercúrio. Mas se for fazer isso, o ideal é que eu faça com monitorização complementar. Leia-se, bulbo de jugular. Para eu perceber se eu não estou limitando demais a oferta de oxigênio aos tecidos a ponto de determinar a isquemia. Estou buscando a proteção da perfusão cerebral, só que eu posso exagerar nessa terapêutica e desencadear mais isquemia do que ele iria ter pela própria evolução da hipertensão intracraniana, tá? Então, se eu for manter em situações de refratariedade de hipertensão intracraniana, eu posso manter a hiperventilação com uma medida adjunta para controle da pressão intracraniana. Se isso não estiver acontecendo, eu posso acentuá-la um pouco mais, de preferência sempre guiado por outra forma de monitorização metabólica, para poder verificar o que acontece se eu não estou desencadeando isquemia acentuada nesse encéfalo. Mas eu posso manter por períodos mais prolongados. Posso usar também a PTO2 cerebral como uma forma de limitar a minha hiperventilação. Olha que a PTO2 cai demais às custas da minha hiperventilação, eu achei o meu limite de hiperventilar. Naquele valor eu não posso passar. A mesma coisa me vale pelo bulbo da jugular. Aplicação de soluções hipertônicas. A solução hipertônica já está no algoritmo de hipertensão intracraniana para tratamento de TCE pediátrico há mais de 15 anos, tá? Para adulto, faltavam trabalhos que sustentassem o seu uso, mas eles têm surgido em maior volume recentemente. E ela tem sido colocada em paralelo à utilização do manitol, com alguns ganhos, por exemplo. O manitol vai me dar diurese osmótica, e esse doente pode ficar hipovolêmico na sua evolução. A hipertônica não me dá este problema, né? Então eu tenho alguns ganhos comparativos entre as duas estratégias. Basicamente, a intervenção é utilizar uma ação osmótica que vai mobilizar líquido intersticial, principalmente de regiões não lesadas, tá? Então, na verdade, eu vou mobilizar a água do interstício do tecido não agredido, quando eu faço hipertônica para o paciente. Claro que também eu mobilizo o tecido lesado, mas isso acontece em menor intensidade, tá? Eu consigo ter uma expansão volêmica quando eu uso hipertônica, no sentido de conseguir mobilizar a água intersticial dos tecidos sãos para dentro do intravascular. Eu melhoro a reatividade endotelial desse doente. Então, aquele paciente com trauma de crânio, a barreira hematoencefálica dele fica mais permeável por aumento da porosidade do endotélio. E com isso você consegue, com a hipertônica, restabelecer melhor essa seletividade endotelial e a reatividade vascular também. E existe também um efeito imunomodulatório proposto, onde você tem inibição leucocitária de agregação, de adesividade de leucócitos após a utilização de hipertônica vindo de trabalhos pós-trauma, né, pacientes com choque hemorrágico. Então, a hipertônica, como a gente já falou lá no começo da aula, é uma intervenção que atua em vários pontos, os componentes importantes da fisiopatologia evolutiva do trauma de crânio grave. E ela tem ganho espaço no uso desse TCE, do paciente grave. Alguns problemas propostos à utilização da hipertônica é a questão da mielinose pontina, que a gente consegue induzir em sistema em ambientes experimentais, mas do ponto de vista clínico, isso não tem essa rápida, se você tirar o doente de 140 e botar em 158, isso não está associado à mielinose pontínua efetivamente do ponto de vista de condução clínica dos doentes, acontece experimentalmente, mas clinicamente não parece ser uma barreira. Existe também alguma associação com indução de hemorragia subaracnoideia após esse uso, tá? Da hipertônica. Se mantida a euvolemia, a incidência de insuficiência renal aguda é bem baixa
E existe a possibilidade de você ter hipertensão rebote quando você para de fazer hipertônica. Isso é uma verdade, entre aspas, assim, é mais frequente a gente enxergar hipertensão intracraniana rebote depois do uso de manitol, tá? De você utilizar o manitol, ele baixa e depois a pressão intracraniana sobe mais. O que se entende hoje é que provavelmente não é que ela sobe mais por causa do manitol. Ela subiria de qualquer forma com ou sem o manitol, ou com ou sem a hipertônica, né? Então essa ideia da hipertensão intracraniana rebote, ela tem perdido força. E cada vez mais tem ganho espaço. Esses resultados conflitantes nos adultos têm sido menos conflitantes recentemente, se mostrando seguros na sua abordagem. De qualquer forma, ela tem entrado hoje em paralelo ao manitol. Não está no algoritmo ainda, como está em paralelo, mas ela vem sendo utilizada com mais frequência e provavelmente na próxima revisão ela vai ficar como uma alternativa já ao manitol. O manitol a gente pode utilizar de 0,25 até 1 grama por quilo, em virtude do uso já consagrado do manitol, do volume de publicações que sustentam o seu uso e a sua segurança, é por isso que ele ainda está na frente da hipertônica nessa situação. Então a gente pode usar o manitol na dose de 0,25 a 1 grama por quilo em doses sucessivas até controle da hipertensão intracraniana. Geralmente a gente vai acabar com uma dose só, controlando inicialmente, e se necessário a gente mantém infusões adicionais para controle da mesma, né? Quando você tiver situações de herniação com descerebração, decorticação, piora neurológica aguda, não atribuída a outras causas, ele é bem interessante como medida inicial para controle da hipertensão intracraniana. Só ficar atento em relação à hipovolemia, porque ele vai dar diurese osmótica, e isso vai poder adicionar lá na frente uma hipotensão para o doente com lesão adicional. Então, do ponto de vista que a gente tem assim, em termos de solução hipertônica para o TCE, nenhuma intervenção é de nível 1 de evidência, do tipo tem que fazer. Nível 2, a gente tem o manitol como um controle efetivo da hipertensão intracraniana, mas não mostra grande impacto na mortalidade. E o nível 3, a gente utiliza de forma restrita o manitol antes da monitorização da PIC em pacientes com sem sinais de hipertensão intracraniana. Isto não é para fazer, tá? Manitol também profilático, assim como a hiperventilação no paciente que não tem sinais de hipertensão intracraniana, não se faz, não é benéfico para o doente. Diferente daquele que mostra sinais de hipertensão intracraniana. Aí sim, a hiperventilação e o manitol devem entrar, tá? A gente tem também alguns trabalhos mostrando que a hiponatremia, com certeza, piora muito o controle da hipertensão intracraniana. Então isso deve ser evitado a todo custo. A utilização das hipertônicas para controlar a hipertensão intracraniana já existente, ela tem o seu nível de evidência e melhora, mas a gente tem visto alguns trabalhos que mostram o seguinte: os pacientes que receberam hipertônica, tá? Por mais tempo mantiveram seu sódio no valor limite superior, em torno de 146, 145, tá? E tiveram menores eventos de hipertensão intracraniana. Não obrigatoriamente relacionados à diminuição de mortalidade, mas o controle da hipertensão intracraniana foi facilitado nesses doentes que tinham seu sódio mantido no limite superior. Então, frequentemente, a gente utiliza pequenas doses de hipertônica para manter o sódio mais alto, não para tratar a hipertensão intracraniana. Claro que se houver, eu posso usar? Posso, né? Preferência pelo manitol. Mas para evitar que aconteçam novos picos ao longo da evolução desse doente na minha unidade de terapia intensiva, o sódio no valor limite superior também me ajuda bastante. E aí, assim, se a gente for utilizar do ponto de vista estratégico para controle de hipertensão intracraniana, a gente fez então a drenagem licórica, manitol, hiperventilação e talvez uma intervenção cirúrgica se tiver indicado. E o doente continua hipertensão intracraniana. Aí eu vou para as medidas de segunda linha. Uma delas envolve mais solução hipertônica nesse doente, e aí sim com forma terapêutica. E a outra forma é o quê? Indução de coma barbitúrico, né? Uso profilático não está indicado. O propofol pode ser utilizado, mas não mudou mortalidade em 6 meses. E uma droga que a gente utiliza com frequência para fazer a indução anestésica praticamente desse doente é utilizar o pentobarbital, mas de preferência sempre utilizar o quê? O pentobarbital. Ele traz seus problemas. Ele vai dar ilho, tem uma associação maior com infecção relacionada aos cuidados de saúde, você tem também a chance de pancreatite, de hipercalemia, tem alguns efeitos colaterais do uso do pentobarbital. E se for utilizar, de preferência sempre lembrar que ele pode ser miocárdio depressor, ter alguma forma de monitorização hemodinâmica global desse doente, né? Ou formas menos invasivas, como um flow track, se você quiser, mas e também uma forma de monitorização metabólica cerebral adicional, ou PTO2 ou bulbo de jugular. Corticoides. Corticoide é uma coisa que já saiu, graças a Deus, da prescrição do TCE, tá?
O que se tinha de grande consagração do uso do corticoide era definido às custas de um trabalho na década de 70, com uma qualidade estrutural questionável e uma série de outras evidências mostrando que não valeria a pena se utilizar, depois daquele estudo, o corticoide, mostrando que podia ser até maléfico para o doente. A gente teve o Crash Study, que já saiu aí no finalzinho da década passada e começo dessa também na sua evolução, mostrando que o uso de dose alta de corticoide para evitar o edema cerebral, para controlar a hipertensão intracraniana, está associado ao aumento de mortalidade, além do aumento de infecções relacionadas aos cuidados de saúde. Então hoje o corticoide saiu definitivamente da prescrição do trauma de crânio grave. Não é para se utilizar corticoide, tá? Drogas que podem auxiliar no cuidado desse doente. A ideia de utilizar anticonvulsivantes em doses profiláticas para esse doente tinha alguns intuitos. O primeiro, para evitar novas crises na fase aguda, caso ele fosse ter, para tentar diminuir a chance de ocorrer, uma forma de tentar evitar uma nova agressão secundária com elevação da pique. Mas o principal objetivo do anticonvulsivante profilático nessa fase do TCE era tentar evitar que esse doente evoluísse ao longo do tempo com uma epilepsia pós-traumática, que na hora que ele se cicatriza nessas regiões de lesão, ele faz circuitos lá e gatilhos e focos ectópicos de disparos elétricos que poderiam torná-lo um epilético. O que a gente percebe é o seguinte, primeiro, ele não evita a crise convulsiva no doente que pode convulsionar, tá? Não em dose profilática. Segundo, a redução que você tem do ponto de vista evolutivo nesse doente, da chance dele virar um epilético pós-traumático, não acontece. E terceiro, tem alguns estudos documentando déficits cognitivos mais acentuados naqueles doentes que usaram fenitoína na fase aguda do TCE. Então, não tem muita evidência favorável para o uso contínuo de fenitoína nesse doente. Tem alguns estudos mostrando que talvez ele reduza a chance de crise convulsiva na fase aguda, tá? E por isso, você pode usar a fenitoína ainda, mas somente na primeira semana do TCE. Após esse período, você já pode tirar a fenitoína, tentando reduzir a chance de déficit cognitivo. E se ele não convulsionou até ali, dificilmente ele vai começar a convulsionar de novo, no sentido de preocupação do cuidado da lesão aguda que ele tem. Se ele vai virar um epilético pós-traumático ou não, uma outra história, e não é só a fenitoína mantida por um mês que vai reduzir essa chance, tá? Então, se for utilizar tanto fenitoína quanto ácido valproico como forma de prevenção de crise convulsiva, somente na primeira semana. Tem serviços que nem põem isso, tá? Que nem utilizam. Lembrando que isso aqui nós estamos falando de fenitoína profilática. Se o doente convulsionou, não se discute, tá? Você faz a dose de ataque da fenitoína e mantém a dose de manutenção. Aqui é só a dose de manutenção de forma profilática, essa é a discussão. E antibiótico, né? Tem uns trabalhos interessantes mostrando que esse paciente, quando for ser entubado, se ele já fizer uma dose profilática de antibiótico naquele momento, ele reduz a chance de fazer pneumonia associada à ventilação mecânica, né? Então é interessante, talvez, fazer nos protocolos de atendimento do TCE, mas geralmente isso é feito no ambiente extra-hospitalar, mas não mudou a mortalidade nem o tempo de internação em UTI. Pacientes que têm a derivação ventricular externa ou monitorização de pique, eles têm uma porta aberta no sistema para infecção do sistema nervoso central, certo? O uso de antibiótico profilático nessa fase também é questionável. Por quê? Porque você vai estar tratando ou tentando descontaminar uma flora cutânea, ok? Que é a primeira porta de entrada que esse doente tem. Só que ao longo de 5, 7, 8, 10 dias de manipulação, a flora dele já mudou para a flora hospitalar e você tem várias manipulações que vão trazer a flora hospitalar para dentro do sistema. Então a profilaxia com antibiótico de baixo espectro é super questionável, né? O que se vê é que alguns serviços nem utilizam antibiótico profilático para esses doentes. O tema ainda é controverso, tá? Alguns serviços, por protocolo, sempre vão deixar algum antibiótico profilático, mas isso não é bem definido. Profilaxia para TVP. Doente de altíssimo risco para trombose venosa profunda. E isso demanda uma prevenção farmacológica mecânica, uma prevenção mecânica para trombose venosa profunda nesse doente, com compressor e meia elástica. E a prevenção farmacológica, apesar de haver uma grande parte de resistência por parte dos neurocirurgiões, principalmente em pacientes que tiveram lesão neurológica tratada por cirurgia, do uso da dose profilática. Os trabalhos têm se mostrado seguros depois de 48 horas da intervenção cirúrgica, o início da profilaxia com heparina de baixo peso molecular para esses doentes, caso ele possa receber em virtude de função renal, plaqueta e tudo mais, tá?
mas sempre pelo menos colocar uma prevenção mecânica para esse doente. E a traqueostomia precoce para esse paciente, logo depois de passar a fase aguda, se você perceber que ele não tem um Glasgow suficiente para manter uma via aérea estável, a ideia é rapidamente promover uma traqueostomia para ele, porque a gente consegue tirá-lo mais rápido da UTI, mas isso não muda a questão de mortalidade e nem a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica, pelo menos num período de até 3 meses. Depois disso, o paciente se estabiliza em termos de incidência de pneumonia associada à ventilação. Nutrição. Eu não tenho a pressa de manter esse doente super bem nutrido, apesar de ele estar numa condição extremamente hipercatabólica. Trauma de crânio é uma condição hipercatabólica, mas eu não preciso deixar esse doente absolutamente nutrido já no seu 3º dia de internação. Eu tenho outras preocupações com outros focos terapêuticos. Então, mas até a primeira semana da internação, eu devo manter esse doente com uma progressão do aporte calórico até atingir as suas metas no 7º dia. Geralmente, entre o 1º e o 2º, a gente acaba, em virtude da intervenção cirúrgica, instabilidade clínica, intervenções necessárias para controle de hipertensão intracraniana, a gente deixa com aporte calórico, por exemplo, parenteral com glicose a 50%, e depois, lentamente, quando possível, se passa uma sonda enteral, preferência sempre pela via enteral para esse doente, para depois promover progressivamente o aumento dessa dose do aporte calórico até entrar na nutrição. Se discute a questão da via de nutrição desse doente, por quê? Frequentemente ele vai acabar passando por coma barbitúrico, por infusão de fenobarbital, e isso pode te deixar esse paciente com ilho, e o seu trato digestivo se tornar inviável, né? Então, será que não seria interessante já desde o início começar com parenteral? Isso é bem discutido nesse paciente, tá? É bastante discutível, não se tem definição objetiva sobre isso. A ideia é entender esse doente como doente grave e utilizar a via enteral dentro do possível, tentando atingir meta até o 7º dia. Não conseguir atingir meta pela via enteral, posso fazer um suporte misto. Dou o que eu consegui pela via enteral e complemento por via parenteral nesse paciente, tá? Hipotermia profilática. O que a gente verificou da hipotermia profilática nesses doentes com trauma de crânio grave é tentar atuar nos vários componentes associados à fisiopatologia do TCE, mas de uma forma precoce. Então, alguns serviços, como eu havia falado, que não passam catéteres de PIC, frequentemente fazem o kit de você monitorizar a pressão intracraniana doente com ultrassom de bainha de nervo óptico, utilizar a monitorização clínica desse paciente, induzir com o barbitúrico e esfriar o doente, tá? E aí comparar isso com a evolução dos doentes que não foram esfriados e que tiveram hipertensão intracraniana monitorada por PIC. Tem trabalhos mostrando resultados bem próximos em termos de desfecho nesses pacientes e alguns mostram até uma evolução neurológica mais favorável para o doente que já foi esfriado no início do TCE. Geralmente mantido por mais de 48 horas, mas isso não impacta em mortalidade. Mas parece que alguns doentes podem se beneficiar funcionalmente nos sobreviventes de TCE, tá? Mais uma vez aqui a ideia é não utilizar corticoide para esses doentes, tá? O estudo CRASH já definiu isso, que você aumenta a mortalidade e as morbidades associadas à internação deste doente. E o que a gente pode ter como medida evolutiva, com medidas novas, né, que estão por vir aí, como efetivamente seriam utilizadas? Uma das formas de tentar evitar que a hipertensão intracraniana aconteça é você já precocemente promover uma cranectomia descompressiva, né? É uma forma de você tentar evitar que a hipertensão intracraniana se estabeleça naquele doente que tem alto risco para aquilo. Então, no caso aqui, a gente está vendo um paciente que teve um TCE com hematoma intraparenquimatoso importante na região temporal esquerda, foi feita uma craniectomia bem extensa, e na evolução ele fez um subdural à direita. E precisou de uma nova craniectomia à direita agora. E essa moça depois, essa que está usando o capacete, teve aí o seu crânio reconstruído, e a gente pode ver que funcionalmente a coisa razoavelmente funcionou, tá? A gente sabe que a descompressiva precoce está melhor indicada em crianças, em adultos isso ainda é controverso, mas pode-se utilizar. E aqui a gente tem efetivamente qual é a sequência de monitorização desses pacientes, de abordagem da pressão intracraniana segundo o Brain Trauma Foundation. Qual a ideia? Sinais de hipertensão intracraniana ou de herniação aguda após TCE. Medidas padrão, ABC. Evitar hipóxia, normoventilar esse doente inicialmente e promover estabilidade clínica. Se eu reconhecer herniação, eu já posso começar a hiperventilar, abaixo de 35 e acima de 30 milímetros de mercúrio. Essa é chamada camada 1, né, de intervenção que vai envolver a hiperventilação, o manitol e, se eu tiver na mão, a drenagem licórica, se possível.
Se isto não me controlar a hipertensão intracraniana, eu posso precisar entrar na camada 2 de intervenção, que envolve o quê? Hipertônica, propofol ou tiopental, como forma de indução anestésica. E se isto não funcionar, eu posso induzir hipotermia ou aprofundar mais ainda o coma, por exemplo, utilizando pentobarbital para esse paciente, que é um outro esquema sedativo também. Lembrando sempre de eu ter, a cada vez que eu tenho dificuldade ou surge um novo episódio de hipertensão intracraniana, tentar identificar a causa e lembrar da possibilidade de eu ter que fazer uma tomo de crânio para evitar, para identificar uma intervenção cirúrgica como necessária para poder controlar essa hipertensão intracraniana nesse doente. Com isso, espero ter mostrado mais ou menos a sequência de abordagem evolutiva do trauma de crânio desses doentes dentro da terapia intensiva. Qualquer dúvida vocês colocam na área do aluno e a gente fica à disposição para uma próxima oportunidade. Muito obrigado.